rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rede Brasil Espírita, Rádio Brasil Espírita de Maceió, que através da sua web TV, de sua rádio, de seus parceiros, transmitem o nosso programa, o Evangelho segundo o Espiritismo, em sua simplicidade. Estamos retornando aí com vocês para abordarmos mais um trecho, mais um capítulo, dessa obra básica de Allan Kardec. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos. É interessante, como uma introdução, nós lembrarmos que Jesus, quando ele subiu a um pequeno monte nos arredores de Cafarnaum, à margem do Mar da Galileia, ele fez o chamado Sermão da Montanha, onde ele proclama algumas bem-aventuranças. E ele praticamente eletrizou o povo que estava assistindo, que ficaram emocionados, interessados e muito cheios de fé e de esperança, ao ouvirem aquela preleção de Jesus. Mas é interessante lembrarmos que bem-aventuranças, o que significa para nós espíritas? Falar do bem, todo mundo entende, porque é o oposto do mal. Agora, quando nós falamos em aventurança, vem da palavra ventura, que pode estar ligado ao significado de destino, de futuro e de melhoria até. Então a bem-aventurança significa, ele estar anunciando um futuro, um momento de mais predomínio do bem. Mas o interessante é que o Espiritismo nos esclarece que as bem-aventuranças obviamente não se completam, não se concretizam numa única existência. Ou seja, todo aquele ensino de Jesus, aquela proclamação básica, que ele fez, que sintetiza todos os seus ensinos, é na verdade um processo, uma programação, de uma jornada espiritual. Então, através das várias reencarnações, nós passamos a compreender que nós estamos reencarnados, espíritos manipulando um organismo mais uma vez, com o objetivo de irmos nos afeiçoando, de nos aproximarmos dos ensinos de Jesus e que estão sintetizados inclusive nas bem-aventuranças. E o interessante é que Allan Kardec, ele destina alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para abordar, para comentar mais em detalhes as bem-aventuranças. E ele inicia com essa, bem-aventurados aflitos, que aliás, nós diríamos que ela é muito importante, significativa para os momentos que nós vivemos, no nosso mundo, no nosso país. Mas como é de hábito, Allan Kardec, ele cita, sempre transcreve, trechos ou versículos dos evangelistas. E nesse caso, ele transcreve aqui versículos de Mateus, de Lucas, e abordando essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então é muito marcante, essa proclamação, esse anúncio feito por Jesus. E agora, à luz do Espiritismo,
com base então nos comentários feitos por Allan Kardec. Nesse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos motivos ou temos razões para compreender o porquê, né, da busca da justiça, qual é a justiça das aflições. Porque nós vivemos num mundo bastante complexo, num mundo de provas e de expiações. É um mundo onde, de certa forma, pelo menos na aparência, chama mais atenção o mal. Não quer dizer que predomine o mal, porque o bem muitas vezes ele é silencioso, né, contínuo, né, em todas as partes. Mas nos contrastes que nós vamos vendo em nosso mundo e gerando toda aquela sorte de diversidade, né, de situações sociais, as pessoas que passam fome, que passam por dores atrozes, que perdem bens, que passam por perseguições incríveis, né, em suas vidas. Ou seja, são muitas as dificuldades, muitos os clamores dos sofredores aqui na Terra. E aí o Espiritismo passa a falar sobre a justiça das aflições. Para início, nós não podemos deixar de lembrar mais uma vez que quando nós falamos em justiça à luz do Espiritismo, nós estamos nos referindo à justiça divina. E a justiça divina que foi trazida por Jesus nos seus ensinos, nos seus exemplos, ela é diferente daquela justiça do passado, né, que foi tão apregoada no Antigo Testamento, do dente por dente, do olho por olho, do povo escolhido. Não, nós vamos compreender com Jesus que Deus é o nosso Pai, é Pai de todos nós, é a expressão maior da bondade, da sabedoria e da misericórdia. Então Deus é o nosso Pai, e é nessas condições que a melhor definição de Deus foi feita pelo apóstolo João no seu Evangelho. Deus é amor. Então, a partir daí, nós vamos compreender que Deus não pune, Deus não separa as criaturas, Deus não julga. O livro dos Espíritos já nos informava as informações do alto de que, na verdade, a lei de Deus está esculpida na nossa consciência. Então, na medida que nós, espíritos, jornadeiros da evolução, vamos transitando, passando pelas trajetórias das diversas vidas, nós vamos aprendendo, compreendendo a lei divina e incorporando no nosso espírito. Então isso é muito importante para nós. Então significa, inclusive, que chega um instante em que o próprio espírito, né, ao ter conhecimento da sua realidade, não enquanto encarnado, mas lá do outro lado, né, no mundo espiritual, ele pode sentir necessidade de fazer o bem onde ontem ele cometeu deslizes. E aí então a justiça divina ou a lei de causa e efeito passa a funcionar. Então o nosso compromisso é de construir o bem sempre. É esse o propósito nosso e a razão das nossas vidas. Então quando alguém está passando por uma determinada aflição, por uma dor pungente, muitas vezes ele está fazendo um resgate, ele está acertando as suas contas perante uma lei maior que é a lei de Deus. Onde ontem ele errou, agora ele vem com o propósito de acertar. Então, Allan Kardec trata em detalhes, né, dessa questão, dessa interpretação da justiça das aflições segundo o Espiritismo. Então nós vamos compreender dessa forma que todos os anúncios feitos por Jesus no Sermão da Montanha, incluindo bem-aventurados aflitos, eles vão se cumprindo nas várias vidas, nas várias oportunidades de aprendizagem que nós temos como espíritos imortais. Então Deus colocou os homens sobre o caminho de uma causa pautada, alicerçada nos ensinamentos de Jesus. E agora
nós estamos mais maduros para começar a compreender isso, né? Que o Espiritismo se fez intermediário de tantas informações de natureza espiritual. Então, revelando, através da voz dos Espíritos, essa grandiosidade da lei universal. Então, as causas das atuais aflições que nós podemos estar passando podem ser, muitas vezes, resultantes de erros que nós cometemos nesta vida, de distrações, ou até em alguns casos em que pode ter havido até má intenção. Porém, há também causas anteriores das aflições. E essas causas anteriores, elas estão relacionadas então com as vidas passadas. E aí, nós temos na literatura espírita inúmeros livros maravilhosos. Aquelas obras psicografadas pelo médium Chico Xavier, com romances que retratam realidades, momentos, né, de grupos de espíritos, e mostrando que às vezes um grupo de espírito que errou lá em Roma, como apareceu no livro há 2000 anos, eles foram se acertando e aparecendo alguns detalhes em 50 anos depois, em Ave Cristo, em Renúncia, não é? Então vai havendo um aprimoramento do espírito através das várias jornadas reencarnatórias. Mas é sempre essa ideia, é de ir apagando a sequela do mal, apagando os enganos cometidos no passado com agora um objetivo superior. Então o Espiritismo vem nos ensinar, por exemplo, que o nosso lar é um cadinho depurador. Muitas vezes, no grupo dos nossos familiares próximos, inclusive, nós estamos fazendo acertos numa proposta de convivência agora dentro de um ambiente familiar, não é? E é interessante isso, quando, através da psicografia de Chico Xavier, tem um espírito, um poeta que viveu no interior do estado de São Paulo, Cornélio Pires, que tinha um estilo, inclusive quando encarnado, de jocoso, brincalhão, e lá no mundo espiritual ele continuou a fazer versos e fazer relatos no mesmo estilo. Aí ele conta num livro, né, coisas deste mundo, porque ele está no mundo espiritual, então ele está falando coisas do mundo espiritual, e para compreendermos aqui a nossa vida na Terra. Aí ele conta, por exemplo, que muitas vezes a mãe está acalentando com tanto carinho e amamentando um filho, e pode ser que ali esteja um antigo marido do passado, né? Onde não foi feliz a convivência, agora eles vêm na relação de mãe e filho. Então assim nós vamos progredindo e acertando as nossas situações, né, perante a lei de Deus, a lei maior. Mas o esforço, a escolha é sempre nossa de encarnados. Daí a razão da importância de nós valorizarmos os estudos, né? E agora a leitura das obras espíritas refletindo em torno delas. Então, quando nós falamos em bem-aventurados os aflitos, né, dentro dessa concepção, dessa ideia espírita, nós vamos ampliando as perspectivas, ampliando as opções, os caminhos para nós compreendermos. E aí vem a luz da nossa mente, quando Jesus falou e João escreveu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, através das várias experiências, dos vários testes a que nós somos submetidos, nós estamos passando pelo caminho. Mas esse caminho é um caminho diferenciado, porque é o caminho já com base no roteiro traçado por Jesus, inclusive no Sermão da Montanha. E ele falou: eu sou o caminho. Então é esse caminho que é sugerido para nós prosseguirmos. A verdade. E aí nós lembramos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente tem recebido os ensinos de Jesus há 2000 anos. Agora nós estamos entrando em contato com os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, nessa obra Evangelho segundo o Espiritismo.
Então vai aumentando as parcelas de verdade, vai aumentando o nosso grau de conhecimento das coisas espirituais. Mas ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida a que ele se refere é aquela vida imorredoura, inextinguível, é a vida imortal. Mas nós temos também o compromisso de zelar pelo nosso corpo, que na atual reencarnação ele representa o instrumento, a condição básica para que o nosso espírito possa transitar pelo mundo em ações, em testes. Então é muito significativo todo o informe, todo o comentário que o Espiritismo nos fala para compreendermos então as bem-aventuranças e a questão das aflições. E aí nós lembramos que muitas criaturas que passam por dificuldades atrozes, né, por tantos problemas na sua vida, e aí nós encontramos algumas diferenças. Provavelmente vocês também já viram isso, né? De criaturas que recebem a informação da desencarnação, da morte física de um ente querido, ou de alguém que recebe uma informação de uma doença grave em si próprio. Aqueles que se desesperam, tanto num quanto na outra situação. Entram em pânico, e lamúrias e choros terríveis. E aqueles que passam por tudo isso, compreendendo, suportando e mantendo tranquilidade. É lógico que existe a tristeza, mas mantém a tranquilidade e a firmeza. Sabe por quê? É a diferença que existe entre aqueles que nutrem pela vida apenas a visão imediata, material, e aqueles que olham para a vida com um sentido mais amplo, no sentido espiritual. Então aí sim é que nós vamos sentir a diferença de aflição e de reação frente à aflição. Todos nós estamos submetidos à aflição. Ninguém está isento. Inclusive Chico Xavier falava sempre isso, e ele relatou e nós escutamos pelos problemas que ele atravessou na vida dele. Ficou órfão de mãe aos 5 anos, ficou doente bem jovem trabalhando numa tecelagem, né, no interior de Minas, em Pedro Leopoldo, porque havia aquele ar cheio de impurezas, de pó, de algodão. Ficou cego de uma vista, precisou fazer 2 cirurgias médicas em São Paulo, sofreu um infarte, nós o visitamos inclusive logo após o infarte. E no final, ele esclarecendo a uma pessoa que estava indagando sobre tantas dores e tantos problemas que a pessoa passava na sua vida, o Chico disse o seguinte: depois de passar por tudo isso, sendo cego de uma vista, tenho dificuldade de centralizar a visão, de às vezes perceber claramente, né, as pessoas com essa vista doente que me sobrou. Eu tenho muitas dores. E comentou Chico, há pouco tempo atrás, disse ele, eu estava padecendo demais, dores atrozes, e orei pelos espíritos, pedi pelo amor de Deus para eles me ajudarem, para colocarem alguma medicação no meu olho. Aí apareceu Emmanuel, o mentor, o orientador de Chico Xavier. Sabe o que o Emmanuel disse para Chico naquele instante que ele estava padecendo a dor nos olhos? Chico, você está na Terra para ser tratado e não para ser curado. Então vejam, aí então nós vamos entendendo realmente a justiça das aflições, as causas das aflições. E aí nem Chico Xavier, com toda a missão dele, não foi um ser privilegiado. Isso tudo ele passou na sua vida. E nós escutamos pessoalmente esse relato dele a uma senhora. Então significa o seguinte: é através dessas possibilidades do conhecimento de natureza espiritual e de nós nos esforçarmos para irmos superando passo a passo essas dificuldades todas, é que nós vamos compreendendo as aflições. E na medida que nós compreendemos as aflições, nós vamos superando-as
e absorvendo, na verdade, experiências, exemplos dignificantes para o nosso espírito. Então, bem-aventurados os aflitos. Significa, em realidade, aquela grande oportunidade, a bênção oferecida e permitida por Deus, para que nós, espíritos, que já erramos, que já cometemos muitos enganos em vidas passadas, agora tenhamos a possibilidade, tenhamos a oportunidade de, usufruindo do conhecimento espiritual, da certeza da imortalidade da alma, e compreendendo com essa certeza da imortalidade da alma, numa visão ampliada todos os ensinos de Jesus, então nós vamos verificar que as nossas aflições, elas têm as suas justificativas, elas têm as suas razões. Nada melhor, portanto, que a maneira de um escolar, que reclama às vezes, né, que tem que estudar firme, que tem que se submeter a testes, a provas, a avaliações. Assim somos nós também, espíritos encarnados, que nessa vida, todos, sem distinção, estamos submetidos a esse processo, que é um processo de educação. É por isso que Emmanuel disse ao Chico: você está nessa vida para ser tratado e não para ser curado. Nós todos estamos sendo tratados através das aflições, dos testes do dia a dia. Agora, a cura do espírito, ela é uma consequência de um longo processo, de uma longa trajetória de natureza espiritual. Mas um dia nós a alcançaremos. Não necessariamente nesta vida, mas sabedores que, viajores da eternidade, nós também poderemos atingir essa condição no futuro. Então lembremos-nos de Jesus, o nosso Mestre, e que para o Espiritismo, desde o Livro dos Espíritos, está a afirmação que Jesus é o único Espírito puro e perfeito que habitou a Terra. Então, indistintamente, todos nós somos seres imperfeitos. Todos nós não temos privilégios, não, perante Deus. E é nessas condições é que nós vamos suplantando, testando o nosso dia a dia. E aí nós vamos lembrar de Jesus, que além das bem-aventuranças, ele também afirmou: eu sou a luz do mundo. Então, nessas condições, nós poderemos buscar a iluminação do ensino de Jesus, ampliada, né, por todas as informações, as certezas trazidas pelo Espiritismo, e de pautarmos melhor as nossas vidas no contexto de um mundo complexo, de um mundo difícil como nós vivemos. Nós continuaremos num próximo programa ainda comentando o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Até lá!